Fala galera, meu nome é Rodrigo, eu tô aqui na Black Game House e hoje nós vamos fazer um deck guide de Flubs The Fool. Antes de mais nada, eu gostaria de pedir que vocês deixem um like no vídeo, se inscrevam no canal, ativem o sininho para receber as notificações e no mais é isso, vamos ao que importa. Flubs é uma criatura, um mana verde, um mana azul e um mana vermelho, corpinho 0/5. Você pode jogar um terreno adicional a cada um dos seus turnos e sempre que você jogar uma carta ou um terreno, você vai descartar uma carta. Mas se você não tiver cartas na sua mão, você vai comprar uma carta. A ideia desse deck é jogar com a sua mão vazia. Você quer esvaziar a sua mão para poder ficar jogando sempre com o topo do seu Grimório. É um deck muito cassino, é um deck que pode te surpreender, pode ser que você não consiga bem o resultado que você quer, mas pode ser que ele tenha turnos bem explosivos a ponto de ganhar a partida. Bom, para começar, gostaria de falar um pouco sobre a estratégia do deck. A gente vai começar falando sobre as cartas de ramp. A gente precisa de bastante mana nesse deck. Sol Ring, 1 mana gera 2. Sinete Arcano. Aves do Paraíso, 1 mana voar, 0/1, vira adiciona 1 mana de qualquer cor. Estamos utilizando aqui também Busca Longínqua, que a gente pode procurar um card de planície, ilha, pântano ou montanha no nosso deck e colocar em campo de batalha virado. County Hot Expedition é um encantamento de 1 mana e 1 mana verde, com landfall. Sempre que um terreno entrar no campo de batalha sob o nosso controle, a gente vai colocar um marcador nele. Quando ele chegar a 3 marcadores, a gente pode sacrificar o encantamento e buscar 2 terrenos básicos e colocar no campo de batalha. Harrow, 2 manas e 1 mana verde, é uma mágica instantânea. A gente tem que sacrificar um terreno como um custo adicional e vamos colocar 2 terrenos básicos em campo. O legal dessa carta é que esses terrenos não entram em campo virados, eles vão entrar desvirados e a gente pode usar ela em instant speed. Utopia Sprawl, a gente vai encantar uma floresta. Essa é a parte ruim da carta. A parte boa é que a gente vai poder escolher uma cor, no caso aqui o azul ou o vermelho, né? Para poder a nossa floresta gerar mana nessa cor também, quando ela gerar mana. Sakura Tribe Elder, 2 manas 1/1. A gente pode sacrificar para poder buscar um terreno básico e colocar em campo virado. E por último, Rampant Growth, que a gente vai buscar também um terreno básico e colocar em campo virado. É importante salientar que com esse deck a gente vai precisar de muita mana, então além dos ramps, nós vamos utilizar bastante carta que dá land drop extra no turno. O Summer Bloom vai permitir que a gente jogue até 3 terrenos adicionais nesse turno. Azusa é uma criatura lendária 3 manas 1/2 que permite que nós joguemos até 2 terrenos adicionais em um turno. Lute é uma criatura de 3 manas, 1/4, permite que a gente jogue um terreno adicional no turno e nós podemos pagar 6 manas, virar ele, revelar os 6 cards do topo e pegar um card de criatura com custo de mana menor ou igual ao número de terrenos que a gente controla e colocar no campo de batalha. Algo of Autumn é uma criatura de 3 manas, 2/3, a gente pode olhar o topo do nosso Grimório a qualquer momento e a gente pode jogar terrenos do topo do nosso Grimório a qualquer momento. E se a gente tiver 3 ou mais criaturas com poderes diferentes, a gente pode castar criaturas também do topo do nosso Grimório. Centaura Caçadora de Crucifix, a gente joga com o topo do nosso Grimório revelado e a gente pode jogar terrenos do topo do nosso Grimório e toda vez que um terreno entrar no campo de batalha sob o nosso controle, a gente ganha um ponto de vida. O Wayward Sword Tooth, ele tem a habilidade de ascender, então a gente precisa de 10 permanentes para poder ele se tornar uma criatura, 3 manas 5/5 e permite que a gente jogue um terreno adicional em cada um dos nossos turnos. Oracle of Mudaya permite que a gente jogue um terreno adicional a cada um dos nossos turnos, a gente joga com o topo do nosso Grimório revelado e a gente pode jogar terrenos do topo do nosso Grimório. Aproveitando o fato de que a gente joga com bastante ramp nesse deck e com bastante land drop extra, nós teremos aqui também algumas cartinhas com landfall. Ramificação de Jade
é uma criatura de 1 mana, 0/3, defensor. Toda vez que um terreno entra no campo de batalha sob o nosso controle, a gente ganha 1 ponto de vida. Nectarino de Kazandu, também tem Landfall, é uma criatura de 2 manas, 1/3. Toda vez que um terreno entrar no campo de batalha sob o nosso controle, a gente ganha 1 ponto de vida. Grazing Gladehort, 3 manas, 2/2, Landfall. Toda vez que um terreno entra sob o nosso controle, a gente ganha 2 pontos de vida. Tireless Provisioner, Landfall, 3 manas, 3/2. Toda vez que um terreno entra sob o nosso controle, a gente pode escolher ou criar um Food Token ou criar um tesouro. Também estamos utilizando aqui o Lotus Cobra, que é uma criatura 2 manas, 2/1. Toda vez que um terreno entra no campo de batalha sob o nosso controle, a gente vai adicionar uma mana de qualquer cor à nossa mana pool. E, para terminar as cartas de Landfall, por último e não menos importante, retirada para Elmo de Coral. Toda vez que um terreno entra no campo de batalha sob o nosso controle, nós temos 2 habilidades que podemos escolher. Ou a gente vai dar Vidência 1, dar uma manipulada no topo do nosso Grimório, ver o que tem, se é aquilo que a gente quer jogar naquele turno, ou a gente pode virar ou desvirar a criatura alvo. Também é uma carta bem versátil, uma carta que entra bem nesse deck. É importante salientar que com Flubs, geralmente a gente quer fazer os nossos turnos explosivos quando a gente está com um número ímpar de cartas na mão. Porque sempre que a gente joga uma carta, a gente vai descartar uma carta. Então, se a gente está com 2 cartas na mão, a gente joga uma carta, descarta uma carta, acaba o nosso gás e a gente acaba não conseguindo jogar mais naquele turno, né? Então, quando a gente tem um número ímpar, por exemplo, 3 cartas, a gente vai jogar uma carta, vai descartar uma carta, e a gente vai ter uma carta ainda, vai jogar aquela carta e vai ficar sem cartas na mão e a gente entra no que a gente quer no deck, que é jogar com o topo. Vamos jogar uma carta, comprar uma carta, jogar uma carta e comprar outra carta. Para poder estabelecer essa estratégia, a gente usa algumas cartas que nos ajudam a corrigir o número de cartas na nossa mão. Até porque quando a gente termina um turno com uma carta na mão, no próximo turno a gente vai ter 2 cartas na mão. Então a gente precisa fazer com que o número de cartas na nossa mão seja um número ímpar. Patrulheiro de Skyshroud é uma carta que ajuda a gente com isso. Ele é uma criatura humana, 1/1. A gente pode virar ele para poder pegar um terreno da nossa mão e colocar no campo de batalha. Batedor de Llanowar tem um efeito similar. Criatura de 2 manas, 1/3, vira, você pode colocar um terreno no campo de batalha da sua mão. E Herborista Escamosa, 2 manas, 1/3, você pode colocar um terreno no campo de batalha que esteja na sua mão. Agora a gente vai para um set de cartas que continua com essa estratégia de querer ajudar a gente a corrigir o número de cartas da nossa mão. Lanterna Guia Almas é um artefato de 1 mana. Quando ele entra no campo de batalha, a gente pode exilar um card de um cemitério, a gente pode virar e sacrificar ele para exilar um cemitério de um oponente, ou a gente pode pagar 1 mana, virar e sacrificar e comprar uma carta. A gente pode fazer isso no passe para corrigir o número de cartas na nossa mão, uma cartinha versátil com rete de cemitério, uma carta legal para esse deck. Mochila de Carga é provavelmente uma das cartas mais fortes nesse deck. É uma carta de 1 mana. Toda vez que a gente descarta um carta, em vez dele ir para o cemitério, a gente vai exilar ele sob mochila de carga. A gente pode pagar 2 manas, comprar um card e depois descartar um card, ou a gente pode pagar 4 manas, virar, sacrificar a mochila e devolver para nossa mão todas as cartas que a gente descartou dessa maneira. Às vezes a gente acaba descartando cartas que são importantes no deck, pelo fato da gente estar sempre descartando cartas, então é legal ter maneiras de trazer essas cartas para jogar novamente. Mateiro é uma criatura de 1 mana, 1/1, pague 2 manas, devolve o card de terreno básico do seu cemitério para a sua mão. Maré de Caranguejo, um encantamento de 2 manas, a gente pode pagar 1 mana, descartar uma carta da nossa mão e criar uma ficha de criatura 0/3. Com Delírio, os nossos caranguejos vão receber +1/+1, né, enquanto houver 4 ou mais tipos de cards no nosso cemitério. Desliza Nuvem Soratami é uma criatura de 2 manas, 1/1 voar. A gente pode pagar 2 manas, devolver um card de terreno para a nossa mão. A gente compra uma carta e descarta uma carta. Também é uma carta bem legal nesse deck. E provavelmente a carta de descarte mais forte que a gente tem no deck, que ajuda bastante se a gente quiser fazer um
começo de jogo mais explosivo, trazer logo o Flubs para a mesa, que é a Aquameba. É um mana azul, 1/3, a gente pode descartar uma carta para permutar o poder e a resistência dele. Ou seja, a gente pode descartar quantas cartas a gente quiser e precisar com a Aquameba para ficar com a quantidade de cartas que a gente quer na mão. Nuvem de Fadas é uma criatura de 2 manas 1/1 voar. Quando ela entra em jogo, a gente desvira 2 terrenos, tem um Reciclar 2. É uma carta que, para ser mais uma carta no deck na hora que nós formos fazer nossos turnos explosivos. Então a gente vai querer cartas de custo baixo, de 0 mana, para poder jogar várias mágicas no turno e utilizar cartas com Storm, cartas que vão fazer os nossos turnos serem bem explosivos. O Scavenge Use está aqui no deck para ser mais uma cartinha de hate de cemitério. 2 manas, 2/2, a gente paga um mana verde para poder exilar um card de um cemitério. Se for um card de criatura, a gente ganha um marcador +1/+1 nele e um pontinho de vida. Restituir é uma mágica instantânea que a gente coloca uma carta do nosso cemitério no topo do nosso Grimório, uma forma de trazer de volta alguns dos recursos que a gente tenha eventualmente descartado. Então, no começo do jogo, geralmente a gente vai querer descartar essa carta, mas no final do jogo ela pode ser bem forte, trazendo de repente uma carta com Storm, trazendo alguma condição de vitória para poder a gente jogar aquela carta ou até mesmo jogar novamente aquela carta. Como nós descartamos muitos cards nesse deck e muitas das vezes esses cards descartados vão ser terrenos, nós estamos usando aqui a Escavador de Ramunap, que é uma criatura 3 manas 2/3 e a gente pode jogar cards de terreno do nosso cemitério. E também estamos utilizando o Crisol dos Mundos, que é um artefato de 3 manas, e a gente pode jogar cards de terreno do nosso cemitério. Bom, como a gente quer fazer várias mágicas no mesmo turno, e a gente vai chegar já nas condições de vitória, vocês vão entender por que a gente quer fazer tantas mágicas no turno, a gente tem um set de cartas aqui no deck de custo 0, para que a gente possa comprar o topo do nosso Grimório, baixar essa carta, comprar um terreno, baixar esse terreno com land extra, comprar outra carta de custo 0 e baixar novamente, porque nós temos várias cartas no deck que vão se beneficiar de fazer várias mágicas no turno, que são as nossas condições de vitória. A Esfera de Escudos é uma criatura 0 mana, 0/6, conta como barreira, e se ela for designada como bloqueadora, a gente coloca um marcador -0/-1 nela. Astral Cornucópia é um artefato que gera mana, 3x, né? XXX. A gente pode pagar 0 para cada uma das cartas de custo X, é bom lembrar isso, né? Vale lembrar. Mas a gente também pode acabar pagando aqui 3 manas ou 6 manas para fazer como uma peça de ramp, vai depender muito da situação do jogo. Herbal Poultice é um artefato de 0 manas, a gente paga 3 manas para poder sacrificar ele, regenerar uma criatura alvo. Serra Óssea é um equipamento de 0 mana, a criatura equipada recebe +1/+0, equipar 1. Bijuteria de Mishra, além de ser uma carta de 0 mana, é uma carta que pode ajudar a gente com a questão de corrigir o número de cartas na nossa mão. A gente pode virar ele, sacrificar, olhar o card do topo do Grimório do jogador alvo e no próximo turno a gente vai comprar mais uma carta. Kite Shield, equipamento 0 mana, a criatura equipada tem +0/+3, equipar 3. Phyrexian Walker é uma criatura 0 mana, 0/3. Escudo dos Concordantes é mais um equipamento de 0 mana, que vai dar +0/+3 para nossa criatura. Dificilmente a gente vai usar esses equipar durante a partida, mas se for preciso a gente pode colocar. Tomou de Crypt, mais um artefato de 0 mana, hate de cemitério, a gente pode virar ele e sacrificar para poder remover o cemitério do jogador alvo. Memnite, que é mais uma criatura de 0 mana, 1/1. Pétala de Lótus, 0 mana, vira, sacrifica para poder gerar um mana na cor que a gente precisa. Manto do Paraíso, 0 mana, equipar 1, a criatura equipada gera um mana da cor que a gente precisa. Conjurada de Ujin, criatura custo X, entra no campo de batalha com X marcadores +1/+1, e se algum dano seria causado, a gente remove em marcadores +1/+1. Geralmente as criaturas de custo X desse deck, eu baixo elas para 0, só para ser mais uma mágica feita no turno.
Serpente Lito Espiral, custo X, alcance atropelar, proteção contra multicolorido, e Serpente Lito Espiral entra no campo de batalha com X marcadores +1/+1. E encerrando nossas criaturas de custo X, Endless One, que é uma criatura de custo X que entra no campo de batalha com X marcadores +1/+1. Agora nós vamos chegar nas cartas que são as condições de vitória do nosso deck. A gente vai jogar em torno dessas cartas e algumas delas são bem fortes com Flubs. O Reservatório do Fluxo de Éter é um artefato de 4 manas e para cada mágica que a gente faz no turno, a gente vai ganhar 1 ponto de vida para cada mágica que foi jogada no turno. Então, fazendo muitas mágicas com Flubs, a gente consegue ganhar muita vida e eventualmente pagar 50 de vida para poder remover um player do jogo. Scud Swarm é a criatura que a gente quer no campo. Ele é 3 manas, 1/1, tem landfall. Toda vez que um terreno entrar no campo de batalha sob o nosso controle, ele vai criar uma criatura 1/1. Mas se a gente tiver 6 ou mais terrenos, o Scud Swarm vai fazer uma cópia dele mesmo. Então, não é difícil a gente colocar centenas de Scud Swarms no campo com esse deck. Field of the Dead é um terreno que entra em campo virado, adiciona um mana incolor, e se a gente controlar 7 ou mais terrenos com nomes diferentes, a gente vai criar uma ficha de criatura 2/2 toda vez que um terreno entrar no campo de batalha sob o nosso controle. Tremores de Impacto é um encantamento 1 mana vermelho. Toda vez que uma criatura entra no campo de batalha sob o nosso controle, a gente vai causar 1 ponto de dano a cada oponente, muito forte com o Scud Swarm. Nascer do Dia é um encantamento 2 manas, 1 mana vermelho. As criaturas que a gente controla têm ímpeto e as criaturas lendárias que a gente controla têm +1/+0. Mais uma forma de dar ímpeto para as fichas que a gente vai fazer com o Scud Swarm, com o Field of the Dead. Ira, que é uma criatura 4 manas, 2/2 com ímpeto. Enquanto ele estiver no nosso cemitério, as nossas outras criaturas terão ímpeto. Geralmente a gente vai querer descartar o Ira para poder as nossas criaturas terem ímpeto. Entrando na parte das cartinhas com Storm, a gente tem o Grapeshot. É um feitiço de 2 manas, causa 1 ponto de dano na criatura alvo ou no jogador alvo. Como a gente vai fazer várias mágicas no turno, a gente pode retirar criaturas que estão nos atrapalhando ou que causam muito perigo no campo, ou até mesmo causar esse dano direto em jogadores. Shatter Storm, ou Tempestade Serelepe, 2 manas, a gente coloca uma ficha de esquilo verde 1/1, também tem Storm. A gente vai fazer uma cópia dele para cada mágica que a gente jogou antes dele no turno. E a última das cartinhas com Storm, o Amphibian Downpour, que é um encantar criatura de 2 manas, 1 mana azul. A criatura encantada perde todas as suas habilidades e se transforma num sapo 1/1. Bom, como a gente pretende jogar muitas mágicas com Flubs e nós temos muito land drop extra no deck, esse deck trabalha com bastante terreno. Eu estou utilizando nessa versão 40 terrenos. Vou começar aqui passando os terrenos não básicos que eu utilizo no deck. Windswept Heath. Pago 1 ponto de vida, sacrifico para poder buscar uma floresta ou uma planície. No nosso caso aqui, a gente só vai buscar uma floresta. A gente tem algumas florestas nesse deck que não são só florestas básicas. Isso é o legal das Fatlands. Então, a gente utiliza essa carta. Flooded Strand, a mesma coisa que a carta anterior, só que a gente vai buscar ilhas. E Wooded Foothills para poder buscar ou uma floresta ou uma montanha. Ghost Town é mais uma forma da gente corrigir o número de cartas da nossa mão. Ele entra desvirado, vira, adiciona uma mana incolor, ou a gente pode pagar 0 mana no turno do oponente e devolver ele para nossa mão, corrigindo assim o número de cartas que a gente tem para poder fazer novamente as nossas jogadas no turno posterior. Mais uma ilha especial que a gente utiliza no deck, que é o Santuário Místico. O Bucklebury Ferry, ou o Oboro, mais uma forma da gente corrigir o número de cartas da mão, vira, adiciona mana azul ou paga um mana para devolver ele para nossa mão. Penhasco do Raizame, Templo do Falso Deus, Caverna de Urza, geralmente a gente vai buscar o Field of the Dead com ela, Bountiful Landscape, o Trioma Temur, o Keter Triome. Aqui mais um terreninho de dupla face, né? Que gera verde ou gera azul. Costa de Ave Maia.
Recifes de Chive, Floresta Carplusana, Vesuva, também é bem forte nesse deck, a gente pode fazer uma cópia do próprio Field of the Dead, Torre de Comando, Cinderglade, Santuário Botânico e por último Hinterland Arbor. E para finalizar, os nossos terrenos básicos. Nós estamos utilizando aqui 9 florestas, 6 ilhas e 4 montanhas. Bom, galera, esse foi o Deck Guide do Flubs The Fool. Espero que vocês tenham gostado. Se não se inscreveu no canal, se inscreve aí, ativa as notificações, deixe seu comentário, deixe seu feedback. Se tiver alguma dúvida, pode deixar nos comentários, a gente vai fazer questão de responder, tá bom? Muito obrigado por tudo, valeu, falou e até a próxima.